Fala, gente bonita, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado, povo agraciado pelo Senhor. Mais uma vez eu estou aqui, graças ao meu bom Deus, graças ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mais uma oportunidade me concede de poder estar gravando mais um vídeo. E nesta oportunidade eu quero fazer uma indicação bastante interessante para você, certo? É bom que você que está estudando escatologia, que está se familiarizando com este assunto, você adquira as indicações que eu vou fazer aqui. São indicações de peso dentro da teologia, dentro da escatologia. É uma indicação que você não pode ignorar simplesmente porque você é um pré-milenista histórico, digamos assim, e não um pré-milenista dispensacionalista. Gente, tem aqui um ventilador aqui atrás porque aqui está um calor terrível. Ceará muito quente, chegando hoje de viagem, e muito quente. Então, perdoe-me ele aí aparecer um pouco, deixei ele ficar um pouco famoso. Mas o nosso vídeo, então, é sobre essas indicações. Bem, são livros que, como eu falei aqui algumas vezes, eu só indico livros que eu li. Mas dessa vez, eu vou indicar livros, e dois dos quais eu não li ainda, porque eu sempre procuro fazer um estudo mais sistemático. E eu não posso estar atropelando, né, digamos assim, os meus estudos só para poder ler os livros que eu quero. Porque se eu fosse ler todos os livros que eu quero ler, então eu leria todos os assuntos de uma vez só e isso não é legal, tá bom? Bem, a indicação é 3 livros, certo? Só tenho aqui 3 livros, mas existe mais obras em português que é importante você adquirir, certo? Você que está estudando esse assunto, você que tem curiosidade de conhecer esse assunto, é importante que você compre esses e mais outros. George Led, né, que é um pré-milenista histórico, tem livros em português aí, publicados sobre esse assunto. Tem também Quando um Judeu Governar o Mundo, não estou me lembrando agora o nome do autor, mas é um livro excelente também, você tem que comprar e lê-lo, certo? E estudá-lo, pois ele também fala acerca do reino de Deus. Existe um do Millard Erickson, né? Na polêmica em torno do milênio. Esse livro eu já o li, certo? Ele é mais simples, é um livro mais simples, mais didático, e ele vai dar um panorama geral, ele não vai entrar em aspectos mais profundos, que nem esses daqui que eu vou indicar para vocês. Também tem outro do Michael Vlach, né, que eu até gravei um vídeo aqui, ó, vai aparecer aqui para você, desse lado aqui dessa tela, bem aqui, a indicação do livro, e no seu lado direito vai aparecer aí a opçãozinha de você entrar lá nesse vídeo e então assistir a indicação que eu faço desse livro, algumas considerações que eu faço sobre esse livro. Bem, a indicação de hoje traz em pauta o pré-milenismo e o pré-milenismo dispensacionalista, tá? Há diferenças entre o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenista histórico, tá bom? São diferenças bastante significantes em alguns pontos, em outros pontos nem tanto. Por isso é bom que vocês leiam tanto os pré-milenistas históricos quanto os dispensacionalistas acerca desse assunto, certo? Tem muitas pessoas que vão estudar escatologia, por exemplo, um pré-milenista dispensacionalista pré-tribulacionista, como eu sou. Vou ler, certo? Vou estudar a escatologia e leio só livros dispensacionalistas e pré-tribulacionistas. Isso não é correto. É bom que se comece por aí, mas depois que você pega uma base, você tem que analisar os textos de outros autores que têm outros pensamentos. George Led, né? A Bendita Esperança, Abençoada Esperança, The Blessed Hope, né? Que tem até em português, do George Led, publicado. Tem muitos outros livros sobre o amilenismo, sobre o pré-milenismo histórico também, que tem que ser lido, mesmo eu sendo um dispensacionalista, que é para mim poder saber quais são os argumentos que eles usam, para que eu possa responder com propriedade aquilo, né, os argumentos, e quando eu for questionado, eu saber do que a pessoa está falando. Então é sempre importante você entender, ler os dois lados desse pensamento. O primeiro livro que eu quero indicar aqui é O Reino, da editora Chamada, certo? A editora Chamada publicou este livro do Andrew Woods, certo?
Esse livro é um livro de mais de 600 páginas, mais de 500 páginas, 550 páginas, em torno de 550 páginas. É ainda jovem, muito a se escrever ainda, né? Ele é como eu disse, ele é um pré-milenista, dispensacionalista, certo? Ele faz um apanhado aqui nesse livro, muito lindo ele, muito bem produzido. Ele faz um apanhado de Gênesis a Apocalipse. Existe de início aqui várias pessoas que vão falar acerca desse livro, que vão indicar esse livro, certo? É um livro bastante interessante, como alguns nomes aqui, como Bruce Baker, Joy Bill, tem vários outros aqui, importantes, né, doutores em teologia, alguns conhecidos que eu conheço, já ouvi falar, outros desconhecidos, como John Hart, Ed Hindson também faz, e vários outros, Mark Hitchcock, e vários outros fazem indicação para esse livro. É um livro que não pode faltar, certo? O Reino Vindouro não pode faltar na sua biblioteca. Ele faz um apanhado de Gênesis a Apocalipse, de todos os textos, comenta os textos polêmicos, rebate os argumentos dos amilenistas e dos pós-milenistas. Ele trata dos textos bem, digamos assim, os textos mais polêmicos, mais difíceis. Ele não se acanha, né, em dar a sua posição, embora eu discorde, certo? Discordo dele, por exemplo, do seu comentário em Atos 2, certo? Atos 2, eu acho que ele forçou um pouco a barra. Ele diz que Atos 2, ele defende que Atos 2 não teve cumprimento nenhum de Joel 2. Eu não acho isso, eu acho que houve um cumprimento parcial. Já ele defende que não houve cumprimento nenhum, e aqui ele vai dar os seus argumentos. Por isso que é importante que você compre o livro, que você lê o livro, certo? Também discordo dele, porque ele tem um capítulo aqui sobre os dons. Ele é um cessacionista, ele não crê que os dons existam hoje, então ele descarta isso. E ele vai dizer, ele é muito educado, certo? Ele não é debochado, como alguns brasileiros, né? Como alguns outros aí, de fora do país, americanos, que debocham, né, dos dons, das igrejas que pregam que existem os dons. Eu discordo, sou um assembleiano, creio que os dons são para os dias de hoje, e por isso eu discordo dele, mas ele é bastante educado, ele faz a sua argumentação respeitando o outro lado, sempre se posicionando com respeito. Bem, o outro livro que eu quero indicar para você é um calhamaço. Michael Vlach, um livro maravilhoso, certo? Um livro gigante, para um assunto gigante, prefaciado por ninguém menos de que John MacArthur, né? Outro sensacionista, né? Que ridiculariza muitas vezes. Michael Vlach, editora Peregrino, certo? Procurem esse livro lá na editora Peregrino. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, certo? Então vocês clicam lá e procuram esse livro. São muitas. Ele é maior do que esse outro, certo? Pois ele, além de ser mais páginas, porque ele é em torno de 660 páginas, ele é maior, ó, certo? Ele é maior, ele é bem maior do que o outro livro. Ele também faz um apanhado de Gênesis a Apocalipse, certo? Não li ainda, mas é um livro que já vou começar a ler. Também começa com umas indicações aqui, falando do livro, certo? Ninguém menos do que Dr. Walter Case Jr., então nós conhecemos muito bem. Michael Vlach é um pré-milenista dispensacionalista, certo? Ele está entre o meio termo entre o dispensacionalismo revisado e o progressivo. Ele costuma manter uma posição ali em cima do muro, digamos assim, né? Ele nem puxa a sardinha para um lado nem para o outro. Ele cita muitos autores dispensacionalistas progressivos. Ele se identifica com algumas coisas do dispensacionalismo progressivo, certo? Mas eu vou te dizer, abaixo do livro que eu vou daqui a pouco indicar, esse com certeza em português é um dos melhores livros, certo? Perdoe aí que a câmera está invertida, mas eu acredito que vocês estão conseguindo visualizar. Se não, só entrar lá aqui, vou deixar a descrição do site da editora. Dr. Walter Case Jr. disse o seguinte sobre o livro: sem dúvida, o novo livro de Michael Vlach, Ele Reinará para Sempre, uma teologia bíblica do Reino de Deus, apresenta uma das melhores declarações sobre o Reino de Deus. Isso dito por ninguém menos que Dr. Walter Case Jr. Bem, agora vem o calhamaço. Eu digo que este livro aqui é ainda a base, digamos assim, de toda a teologia dispensacionalista acerca do reino. É um clássico. Claro que a base do estudo é a Bíblia, né? Eu digo assim porque ele é um clássico da literatura dispensacionalista.
Dr. Alva McClain, A Grandeza do Reino, da editora Batista Regular, certo? Editora Batista Regular. Muito agradecido pela editora Batista Regular. Conversei muitas vezes com ele, através de e-mail, pelo WhatsApp, pedindo, até pelo amor de Deus, que eles publicassem esse livro. A gente sabe que não é fácil, né? Mas eles estão de parabéns pelo material, pela diagramação, por tudo. O livro excelente, capa dura, o livro é lindo, as páginas, as letras não são pequenas, o espaçamento entre as linhas excelente. Eu amei a diagramação, as letras, tudo. A capa é linda, sem comentários. O livro é maravilhoso e sem comentários. Alva McClain é simplesmente um clássico acerca do Reino de Deus. Esse livro aqui, se você não tem ele, se você ainda não comprou ele, eu vou deixar a indicação aqui na descrição do vídeo para você adquirir ele o mais rapidamente, tá bom? Porque esse livro não pode faltar na sua biblioteca. É um livro que você tem que estudar. Quer saber sobre o Reino de Deus? Não comprou, nem esse, e nem esse. Sinto muito, mas você vai ficar muito bitolado. Vai ficar muito superficial. Então, a minha indicação de hoje são esses 3 calhamaços, certo? Não é obrigado você concordar com tudo que eles vão escrever, por isso é que você tem que lê-los para poder ver a argumentação dele. Esse livro aqui, ele tem... Vê aqui quantas páginas ele tem, mas é um livro de mais de 700 páginas. E olha que é 700 páginas todo mesmo, né? Não é de indicação de livros, não, viu? É todo escrito mesmo. 761 páginas, 762 páginas de um estudo indutivo do Reino de Deus. A Grandeza do Reino, um estudo indutivo do Reino de Deus, de Alva McClain, é essencial. Não pode faltar numa pessoa que quer conhecer sobre o assunto. Então essas são as minhas indicações deste vídeo. E espero que você corra para o site e adquira o seu. Não são caros. E são materiais maravilhosos. Esse também, do Michael Vlach, a diagramação dele foi excelente. A editora Peregrino, sem sombra de dúvida, se destaca, certo? Batista Regular, chamada também. Enfim, tá aí. Agora é só você meter a mão no bolso, né? Este daqui custa em torno de 170, eu acredito. Esse daqui eu não tô lembrado, certo? Esse aqui já tem um tempo, mas provavelmente seja em média o mesmo preço do outro. E esse daqui não, esse é mais barato, certo? Então você corre lá no site, vê lá o preço, mete a mão no bolso, não tenha pena, é para o seu crescimento espiritual. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de se inscrever, certo? Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de comentar, tá certo? Qualquer coisa, vocês podem perguntar nos comentários. Deus abençoe a sua vida, vou lá, tchau, tchau.